Bom, nós estamos em plena campanha de missões e me coube a missão de trazer a mensagem nessa abertura da nossa campanha de missões. E eu amo missões nacionais. Eu nunca tive a pretensão de ir para outro país, eu nunca pensei em ir para outro país, mas sempre no momento que me converti, eu sempre achava que Deus me tiraria da minha terra, da minha cidade, e me mandar para um outro estado do Brasil. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas naquela época, eu apostava em Minas Gerais. Sempre achei que ia para Minas Gerais. Eu falei, eu entrei para o seminário, eu vou para Minas. Eu tive, a visão de Minas, achava que ia para Minas. E me inscrevi na Junta de Missões Nacionais. Comecei o processo, então, para ser missionário pela Junta de Missões Nacionais. E aí, comecei a tocar a vida e apostava em Minas Gerais. Nunca imaginei que viria para o estado do Espírito Santo. Até que um dia chegou a Junta de Missões, passamos por todo aquele processo de missões nacionais, e na época de escolher o campo missionário, chega uma carta da Igreja Batista de Ponto Alto, me convidando para ser pastor em Ponto Alto, no interior do estado do Espírito Santo. Não sabia nada do Espírito Santo. A única coisa que eu conhecia um pouco do Espírito Santo era Guarapari. Muito mal, assim, porque o Espírito Santo não se fala muito em termos de cidade, uma cidade bela, turística, praia maravilhosa, montanha maravilhosa, mas vocês guardam tudo para vocês são tudo fominha, tudo que é para vocês guardam, não espalha, tem que espalhar. Vocês não gostam de turista, gente, turista é bom, dá dinheiro para vocês. E o Espírito Santo é uma cidade maravilhosa, bonita. Me apaixonei pelo Espírito Santo, pelas montanhas capixabas, me apaixonei por Vila Velha, e então eu não imaginava nunca que eu seria pastor no Espírito Santo, e Deus tinha outros planos. E toda vez que fala em missões nacionais, eu me sinto um missionário em terra estrangeira. Apesar de estar aqui há 16 anos no estado do Espírito Santo, eu sei que eu não sou daqui, eu sei que eu sou peregrino em terras estrangeiras, mas estou aqui com muita alegria e me sinto feliz no Espírito Santo. E até trouxe parentes para cá, né? Vamos para cá, vamos para o Espírito Santo, sai dessa terra aí. Então é muito bom estar no Espírito Santo. E falar em missões alegra o meu coração. Alegra o meu coração. Então, quando chegou a carta de Ponto Alto, eu falei, e agora? Então, Missões Nacionais convocou a mim e a Cristina na época, e na época, uns 16 anos atrás, a Junta de Missões Nacionais estava querendo abrir campos no sul do estado do Brasil, né? Então, talvez eu iria para o sul do estado. O que fez tomar algumas decisões, a gente orou, e eu estava com duas cartas, a Junta de Missões e Ponto Alto. E nós oramos, e agora, o que escolher? E como na época a Cristina estava bem doente, ela tem uma doença chamada retocolite ulcerativa, vocês viram assim, inteirona e tal, mas não sabem o que a gente já passou lá atrás. Ela ficou bem doente, então uma inflamação generalizada de todo o aparelho intestino, então sangrava, emagrecia, tive muita dificuldade. Então a gente pensou, falou, bom, eu não sei onde é o Espírito Santo direito não, mas é do lado aqui do Rio. Se der alguma coisa errada, vou falar uma linguagem capixaba, a gente poca para o Rio de Janeiro, né? A gente vai para o Rio de Janeiro, do que o sul é mais longe, passar de avião é mais cara. Então isso foi uma coisa que pesou, e eu quero dizer que foi uma das decisões mais felizes da minha vida. Foram algumas decisões. A primeira, de me casar com a mulher que Deus me deu. A segunda, de ter tido meu filho. E a terceira, de vir aqui para o estado do Espírito Santo. Foi uma escolha muito feliz, e eu fui muito feliz em Ponto Alto, e tenho sido aqui em Araçás, e Deus tem me dado esse privilégio. Então, falar de missões, eu estou me sentindo em casa. E o tema dessa noite para a gente, missão dada é para se cumprir. Quando nós temos uma missão dada por Deus, e a gente acha que missão é só para pastor, para missionário, não é verdade. Deus convocou você, Deus te tirou das trevas, te trouxe para a luz, e tem uma missão para você, e nós vamos compartilhar nessa noite. Bota o texto aí para nós, que é a base que a gente vai falar aqui. Está baseado em João capítulo 17, verso 18. Eles gostam que eu bato, né? João 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Vamos todo mundo junto comigo? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus está falando isso. Ele deu essa missão. Você lembra quando você era criança e fazia uma pergunta, o que você quer ser quando crescer? A gente tem vários planos, né? Eu lembro que eu queria ser engenheiro. Eu quero ser engenheiro.
Aí descobri que tinha que fazer conta e desenho. Aí eu falei, isso não dá para mim não, gente. Eu não sei fazer conta e muito menos desenhar. Então vamos mudar esse negócio. Falei, quero ser médico. Aí quando eu fui tirar sangue a primeira vez, eu desmaiei. Eu falei, isso também não serve para mim. Deus tinha outros planos. Mas você lembra quando faziam essa pergunta para você? O que você quer ser quando crescer? Talvez Deus te levou para outros lugares, outros planos, outras formas. Você já parou para pensar no motivo da sua existência? Porque Deus te chamou? Porque Deus te escolheu? Qual é a missão da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus, entre tantas pessoas, escolhe você, te convoca, te chama para um desafio. Eu já fiz várias vezes essa pergunta. Por que eu? O que tem em mim? O que tem em você? Eu não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe o que tem em nós, que Ele olha e nos convoca para essa missão. A missão é muito importante. A gente vai ver algumas propagandas, aí eu separei algumas, por exemplo, a missão da Bombril. A gente não sabe nem o nome daquela outra coisa. A gente compra Solan, tantos outros, mas a gente fala Bombril. Eu não sei você, mas eu faço sempre uma lista de compra. Eu boto sabão em pó, aí boto Bombril. Eu nem compro Bombril, porque o Bombril é mais caro, né? Eu compro a Solan, vou no Carrefour, compro o Carrefour, que é mais barato. Mas a minha experiência no Carrefour não tem sido muito boa. Aí eu não tenho ido muito ao Carrefour. Aí agora descobri o BH. O BH para material de limpeza, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, gente. É merchandising, né? Então, a gente fala Bombril, mas o nome é palha de aço. Então, mas a gente conhece como Bombril. O Bombril tem uma missão: ser a maior e melhor empresa de higiene e limpeza do país. Marcas que facilitam o nosso dia a dia. Aí tinha aquele carequinha, né? Com 1001 utilidade. Aí agora, eles já falaram que não tem mais 1001 utilidade. Já viram isso? Ele falou assim, a Bombril não tem mais 1001 utilidade. A 1001 era quando a gente botava Bombril na antena para funcionar, mas agora é digital, então ela deixou de ser 1001 utilidade e passou a ter apenas 1000 utilidades. Então são marcas que marcam, porque ele tem uma missão. Eu lembro que a Fiat, quando falava de Fiat, a galera aí que fez curso de datilografia, a galera aí que fez prova com mimeógrafo, cheirinho de álcool, vai lembrar que a Fiat era um carro que ninguém queria. Aquele 147, lembra daquele carrinho 147? Gente, aquele carrinho, quem já dirigiu, a embreagem, o freio acelerador é no chão, não é assim do lado não, é no chão, ó. Aqui. E ele é uma caixotinha assim, feio demais. Então ninguém queria aquilo. A Fiat era uma marca que o brasileiro não gostava. O brasileiro gostava da marca da Volkswagen, que era alemão e tal, fala mais Fiat. Então a Fiat começa a lançar uma campanha de reformulação, e hoje a Fiat é um dos carros bem vendidos no Brasil, porque sabiam qual era a missão. E a missão da Fiat é desenvolver, produzir, comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir. Gosto de carro, cada um tem o seu, mas nós pobres a gente gosta de Gol, Palio, né? Então esses carrinhos assim. Então, mas se você é um pouco mais abastado, você pode comprar um melhor. Você existe para uma missão. Nós existimos para uma missão. E que missão é essa? A Bíblia vai nos falar lá em 2 Coríntios 5,18, a sua missão é apresentar Deus às pessoas. Está escrito, Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos de Deus, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Minha tarefa, a sua tarefa é mostrar um Deus amigo, um Deus que ama, um Deus que transforma, um Deus que muda a história das pessoas, não um Deus religioso, mas um Deus bem perto. Como diz aquela música, descobri que Deus não vi longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Você está cantando bem, Ruth, hein? Então nós precisamos transmitir essa mensagem de um Deus perto, que sabe o nosso nome, que chora conosco, que vem ao nosso encontro, que trabalha ao nosso favor, que está ao nosso lado em todos os momentos. A sua missão, a minha missão é muito importante, porque tem várias razões para ela ser importante. Eu separo 3 razões importantes. A primeira, contar aos outros como conseguir a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas. Contar aos outros como alcançar a vida eterna. Você tem a maior e melhor tarefa e a maior notícia, é entregar essa notícia que pode transformar a vida de uma pessoa. Tem um filme
você deve assistir A Lista de Schindler. Eu acho muito interessante uma cena que me marcou muito, na Lista de Schindler. Quem não conhece esse filme, ele vive num período de Hitler, vai matando os judeus. Então Schindler, ele monta uma fábrica e ele começa a salvar os judeus da morte, para que Hitler e os alemães não matassem ele lá na câmara de gás. Então ele começa a vender tudo com dinheiro, comprar, corromper os bandidos, os alemães, e não matar os judeus. E aí ele gastou toda a fortuna dele salvando vidas. Eu não sei quantas vidas ele salvou, mas uma cena do filme marcou. Quando acaba então o nazismo no mundo, Schindler tem um carro, um anel, e ele falava: eu poderia ter dado esse anel e salvado mais vida, eu poderia ter dado esse carro e salvado mais 10 vidas, eu poderia ter dado esse terno e salvado mais vidas. Para que esse carro, para que esse anel, para que esse terno, se eu poderia ter salvado mais vidas? Essa cena me marcou, porque não importa o quanto as pessoas pareçam felizes, se elas estão sem Jesus, elas estão separadas de Deus, sem salvação. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes, em plena campanha de missões nacionais, nós não nos envolvemos, nós não contribuímos, nós não oramos. Para quê? Se vai ficar tudo, se vai corromper as coisas corruptíveis desse mundo. Então participe, oferte, ore, compre, se envolva, porque a sua oferta, a sua oração ajuda a alcançar as pessoas, e no final não vai ficar nada disso, só a tua palavra de salvação para as pessoas. Eu nunca vi ninguém no leito de morte falar assim: traga meu dinheiro, traga minha televisão de 50 polegadas, traga meu carro aqui. Não, ele fala: traga as pessoas que eu amo para perto, traga a minha família, traga essas pessoas. Um dia nós partiremos, o que nós vamos deixar de plantado da mensagem de evangelho para as pessoas? Então essa campanha começa hoje. Se envolva, participe, não fica alheio a tudo isso. A segunda coisa que a gente vai entender dessa missão, por ser importante, ela é de valor eterno. Ela tem um valor eterno. Quando você apresenta Deus para uma pessoa, você está a um passo de fazer a diferença ao destino eterno dessa pessoa. Você faz a diferença na vida de uma pessoa, quando você transmite uma mensagem. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo no trabalho, eu já contei aqui, mas nesse dia o Francisco não estava, ele foi surfar lá na Califórnia, e ele não estava aqui nesse dia, então eu vou contar para você, tá bom, Francisco? A história é o seguinte: um colega meu de trabalho, ele trabalhava comigo, e os caras de trabalho sempre, homem gosta de tirar onda, né? Eu peguei fulano, peguei Beltrano e tal, aquela coisa toda. E eu lembro que esse colega de trabalho, ele estava contando uma história. A gente estava no carro, indo trabalhar em algum lugar, não lembro. E ele estava contando a história que: rapaz, eu estou pegando a esposa do meu tio. E ele contava isso com orgulho. E eu estou lá: meu Deus do céu, olha o que esse infeliz está falando, desgramado. E ele contando, e aí ele vira para mim. Eu estava quieto, não estava falando nada, não tinha nada com aquilo. E ele virou para mim e falou assim: ei, Flávio, e aí, o que tu acha? Eu falei: eu acho que tu vai para o inferno. Ele: o quê? Vai, cara. Primeiro, que a Bíblia diz que adúlteros não entrarão no reino de Deus. E que você está fazendo é pecado contra o Senhor, contra o seu tio, e a sua condenação é eterna. Você vai morrer, vai para o inferno, vai sentar. Na época eu estava dando a Avenida Brasil, no mármore de inferno, como é que ela falava? No túmulo de mármore, vai queimar no mármore do inferno. Então você vai queimar lá. E ele arregalou um olhão para mim, não falou mais nada, mudamos a conversa, conversa vai, conversa vem. Passou uns dias, ele veio falar comigo: Flávio, eu tenho que te falar um negócio. Eu falei: o que foi? Rapaz, a mulher do meu time me chamou lá. Quando eu entrei na casa dela, só ouvi aquela voz: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o... O que eu faço para não ir para o inferno? Eu falei: entrega a tua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele fará. Então falei de Jesus para aquela criatura infeliz, ele entregou a vida a Jesus. Então as pessoas precisam entender que essa mensagem é muito importante e tem um valor eterno. Pense no número de pessoas sem Deus, nas multidões sem salvação, cujo destino eterno você pode impactar. Quantas pessoas passam no seu dia a dia? Quantas pessoas você conversa no ônibus? Gente, você vai andar no ônibus, as pessoas contam a vida dela, porque não tem dinheiro para pagar, porque pobre não tem dinheiro para pagar o psicólogo, ele conta a vida dele para o Uber, ele conta no ônibus, ele quer desabafar. Então deixe desabafar.
Aí você aproveita a mensagem e fala de Jesus, do amor, de quantas oportunidades a gente tem no dia a dia. Pense nisso, peça ao Senhor, porque a gente está distraído, mas quando a gente está atento com a mensagem, com a missão que temos que cumprir, nós vamos falar a mensagem de Jesus. Eu lembro que eu trabalhava na Infraero, antes de vir para cá, e eu trabalhava com 32 meninos da comunidade, favela, né, que agora não pode falar favela, fala comunidade, então, eu lembro que eu orei ao Senhor, me dá oportunidade para falar de Jesus para esses meninos. Quantas oportunidades nós tivemos ali de falar de Jesus Cristo. Eu não era pastor não, gente, já era coisa de pastor, não, é coisa de crente. Então, oportunidades que Deus vai dando, temos que ter uma palavra de valor eterno. As pessoas não podem ir para o inferno sem Deus, sem Jesus. Então, quem vai falar de Jesus, senão a igreja do Senhor que tem essa missão? Eu estou falando da igreja verdadeira, não a igreja doida que tem por aí, mas a igreja que expressa o amor de Deus para as pessoas, porque um pilar da igreja, missões, a gente não pode esquecer disso. O relógio está correndo, cumpra a sua missão. A terceira e última coisa que a gente pode aprender com essa missão é que Jesus vai voltar assim que a missão for concluída. Jesus vai voltar. Só falta essa promessa. Todas as outras já cumpriram. Eu não apostaria contra essa promessa, porque se ele cumpriu 99, ele vai cumprir uma. Ele vai voltar. Muitas coisas interessantes surgem para fazer o crente se esquecer disso. É fácil ficar distraído da missão. É muito fácil. A gente se distrai da missão. Então a gente tem que olhar para essa missão importante. É a missão mais importante. Quando isso acontecer, quando você se distrair da missão, ajuste o foco. Para Jesus voltar, a missão precisa estar concluída. Nós temos que estar atentos a essa missão. A gente discute tantas coisas. A gente discute política, a gente discute futebol. Essa parte do futebol eu vou passar rapidinho, tá? A gente fala de futebol, a gente fala de tantas coisas, fala de novela, sabe? E o mais importante, Jesus vai voltar. A gente precisa trazer essa missão. Não podemos deixar esse foco acabar. E estamos em campanha de missões nacionais. O nosso Brasil precisa de Jesus Cristo. A gente viaja aí por esse interior do estado. Não precisa ir para longe não. Você vai aqui para o Zumbi dos Palmares. Você vai para bairros aqui perto. Você pode ir para... Gente, você vai para a Bahia. Quando viajei de carro para o Nordeste, a gente ouve muito falar da prostituição nas estradas. Só que a gente não sente nada porque a gente ouve só. Mas quando você vê, dói o coração. Crianças morrendo de fome. Pessoas que dependem da escola para uma refeição, e a gente está reclamando da nossa, só como frango, frango só, graças a Deus, é ovo. Eu lembro uma vez, que cheguei em casa, minha mãe, olha, eu falei, mãe, o que tem para janta? Que carioca fala mistura, né? Mistura é frango, peixe, linguiça, o que tiver mistura, arroz, feijão, tradicional, mistura. Aí eu falei, mãe, o que tem para jantar? Macarrão com feijão. Só isso? Não tem mistura? Eu não quero macarrão com feijão não. Você vai comer macarrão com feijão agora. Ela me obrigou a comer macarrão com feijão, para dar valor. E eu vou te falar que coisa boa, cara, macarrão com feijão, cara. É bom demais, cara. E você faz assim, um feijão, você amassa, vou te ensinar uma técnica maravilhosa. Você amassa, bota farinha, bota o macarrão, faz aquele concreto, mistura. Que delícia aquilo, gente. Feijão com estrogonofe, maravilhoso. Gente, feijão, farinha, arroz, estrogonofe, batata palha, maravilhoso. Glória a Deus. Tem coisa melhor. Então a gente precisa estar focado na missão. Quantas pessoas não têm isso? E você tem. Eu não tenho blusa para ir para a igreja. Não tenho blusa. Aí você abre lá, tem preto, azul, vermelho, amarelo. Tem, feliz, tem. Tem gente que não tem nada. Nós precisamos levar uma mensagem de esperança, de vida para as pessoas. E a sua contribuição é mais importante. Quanto custa cumprir essa missão? Custa abandonar seus planos pessoais e assumir os planos de Deus na sua vida. Você terá que dizer como Jesus disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você precisa colocar a vontade do Senhor para cumprir a missão. Pare com muitas orações egoístas que nós fazemos. Deus, abençoe o que eu quero fazer.
Senhor, abençoe o que eu quero fazer. Ele só pede isso. Talvez você precise orar: Deus, ajuda-me a fazer com que o Senhor quer que seja feito. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Ai, vai começar a campanha de missões de novo. Cara, é festa. Quantas vezes nós vamos atingir a nossa oferta e vamos poder ajudar os missionários lá fora? Nós vamos poder trabalhar aqui com a nossa cidade. A sua oferta, a sua oração é muito importante. Não perca o foco da missão. A missão é levar a mensagem de esperança às pessoas, e você precisa entender isso. Você vai experimentar as bênçãos de Deus numa dimensão que poucos têm experimentado quando está focado na missão. Foque na missão, e a missão é levar Jesus no seu trabalho, na sua família, na sua casa, aonde você estiver. Faça a missão, não deixe de participar. E você não, o hino da campanha de missões é que sozinho a gente não pode, mas se você se juntar aqui, a equipe de missões aqui, vocês viram que são jovens e adolescentes, beleza, mas não são eles sozinhos. Se a igreja der as mãos, se unir, a gente vai conseguir, a gente vai ajudar, a gente vai fortalecer a vida deles, porque eles vão se sentir amados, apoiados pela igreja. E a melhor coisa é quando você faz alguma coisa e sente o apoio da igreja. E graças a Deus a Ibrada está vivendo esse momento de apoio. Então, tudo que eles forem fazer, participe, oferte, compre, participe das festas, se envolva, para que a gente possa valorizar os nossos pequenos missionários que estão aqui fazendo esse momento tão especial. E eu quero terminar contando uma história muito interessante do pastor Rick Warren, da Igreja com Propósito. Lá, vou gastar meu inglês agora. Ele é pastor da Igreja Batista de Saddleback. Então, ele teve a primeira vez no Brasil. Ele foi falar para pastores e líderes lá no Rio Centro. Na época eu era seminarista, e eu tive a oportunidade de ir lá no Rio Centro. Na época, a Igreja com Propósito tinha um livro dessa grossura aqui, ó, sem brincadeira, mais grosso que a Bíblia. E meu pastor, um homem muito sábio, falou assim: Flávio, você é seminarista, lê esse livro, faz um resumo e me explica. E eu faço isso também com o Dodô: lê esse livro, faço um resumo e me explica. Então, eu li o livro dessa grossura. Ele fala o que é que fala o livro, eu tive que falar o que era o livro. Mas o que me marcou foi o que o pastor Rick Warren falou naquele seminário. Já tem muitos anos, eu já esqueci, mas isso eu nunca mais esqueci. O pai dele era um pastor de interior, e um dia o pai dele estava doente, já no leito de morte. Ele queria levantar, e ele sempre falava: eu preciso falar de Jesus para o enfermeiro, eu preciso falar para aquele: pai, mas o senhor está doente, o senhor não consegue. Não, falta uma pessoa ainda para falar, ainda Deus não me levou porque falta uma. Enquanto aquele homem, o pai do pastor Rick Warren, estava lá no leito de morte, sempre falava isso, até que o seu filho, ele chamou seu filho: filho, eu estou partindo, mas eu quero te dar uma missão: ganhe mais uma alma para Jesus. E aquilo ficou no coração do pastor Rick Warren, que hoje a igreja de Saddleback é a maior igreja dos Estados Unidos, porque ele colocou aquilo como missão prioritária na vida dele: ganhe mais uma pessoa para Jesus. Vocês querem me dar um problema? Vocês querem me dar um problema para eu resolver? Multiplique de pessoas aqui dentro. Eu não sei o que eu vou fazer, nem que eu quero tudo, mas é um problema bom para a gente resolver. Quanto mais gente ouvir a palavra de Jesus, mais gente estará no céu, através da sua palavra, do seu trabalho, da sua oração, da sua contribuição, do seu envolvimento com a igreja de Jesus Cristo. Essa também é a missão da sua vida. Se quer justificar sua passagem por esse mundo, se importe em ganhar mais um para Jesus. Se você não canta, se você talvez não saiba dar aula, talvez não saiba fazer tanta coisa, mas se você fala de Jesus para uma pessoa, você já cumpriu a sua missão. Nunca deixe de entender: a sua missão aqui na terra é ganhar uma alma para Jesus. Assim, quando você partir e for estar sempre com Deus, você vai poder dizer: missão cumprida. A TV Gazeta tinha um quadro, né? Cumpriu ou não cumpriu? Quando cumpria, pá, cumpriu. Eu gostava de ver aquilo. Eu queria ver se vai cumprir. Aí daqui a pouco vinha um carimbo vermelho: não cumpriu. Aí eu falei: miserável da prefeitura, não cumpriu. Vamos pegar eles. Mas quando cumpria, parabéns à prefeitura, cumpriu. Eu fico imaginando um dia, quando estivermos frente a frente com o nosso Senhor, e Ele falou: você cumpriu a missão, vai carimbar. Cumpriu. Não cumpriu? Já vai estar ruim. Cuidado, hein? Cuidado se não cumprir a missão. Não perca tempo com coisas inúteis. Não perca tempo.
Outro dia eu estava vendo um vídeo, acho que foi ontem, um vídeo de um camarada falando: tem crente na igreja que vem de bermuda, tem crente na igreja que tem cabelo grande, tem crente que tem tatuagem, tem crente que não sei o que. Começou a meter o mar. Falei, ué, o tempo que estava perdendo falando essas baboseiras, ele poderia falar: Jesus é a solução que salva o pecador. Não perca tempo com coisas inúteis, não perca tempo com coisas que não vai levar pessoas a Jesus Cristo. Tem gente reclamando de tudo. Pare de reclamar e transmita a mensagem de vida e esperança para as pessoas, porque vai ser muito triste alguém falar: não me falaram de Cristo. Fulano era da igreja, ninguém nunca me falou de Cristo. Tem pavor de um dia ouvir isso. Não me falaram de Cristo. Eu vou terminar com uma história rapidinho que veio aqui à minha mente agora. Um homem também estava no leito de morte. Eu acho que eu já contei aqui, mas a Zizi não estava nesse dia. Nunca mais eu esqueci aquilo. E eu fui visitar aquele homem no leito de morte. E não é fácil, gente, vamos ser sinceros. Chegar assim, ó, pô, tu vai morrer, ó, te entrega a vida a Jesus, senão tu vai morrer. Eu não acho fácil essa tarefa. E eu fiquei meio que sem graça de falar aquilo. E eu enrolei, orei, mas não falei de uma maneira clara e objetiva. 2 dias depois daquele homem morreu. Eu fiquei mal. Já era pastor, tá? E eu fiquei mal. Puxa, eu podia ter sido mais claro, mais objetivo. Sempre fui corajoso, sempre fui entrão, né? Mas me acovardei naquele dia. E eu fiz uma promessa para Jesus. Eu falei: nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Se o Senhor mandar falar, eu vou falar. E eu vou fazer. E eu sempre abro meu coração para isso. Senhor, fala o meu coração para falar. Porque às vezes a pessoa fica: ah, será que Deus está mandando? Será que é Deus que não? Será que é coisa da minha cabeça? Eu descobri que Deus fala ao nosso coração e a gente tem que pronunciar mesmo. Não tenha medo não. Às vezes eu estou aqui pregando e sinto o coração para falar para a pessoa entregar Jesus. Eu sei que é Deus que está falando. Eu também tive uma experiência, mas um minutinho. Uma vez eu estava no culto de quarta-feira na igreja, não aqui. Eu era seminarista ainda. E chegou uma mulher e sentou no último banco da igreja. Culto de quarta-feira, o pastor não estava, tinha passado para mim essa tarefa. E como eu venho de uma igreja tradicional, sempre acabava o culto assim, com uma oração silenciosa. Estaremos encerrando o culto. Eu falei: o dia que eu for pastor, nunca vou acabar assim, porque dá uma tristeza, né? Finda esse dia que meu pai... Meu Deus, me dava tristeza aquilo, porque segunda-feira de trabalhar, depois dava tristeza. Oração silenciosa. Não, eu quero acabar para cima, feliz, para começar a luta na segunda-feira. E eu lembro que aquela mulher sentou e Deus falou no meu coração: ore por ela. Eu falei: meu Deus, deve ser coisa da minha cabeça, né? Ore por ela. E eu continuei, e Deus fala: ore por ela. E eu quieto. Eu falei: não, deve ser coisa da minha cabeça. Após uma oração silenciosa, estaremos encerrando o culto. E sentei. Quando eu senti, fala por ela. Eu falei: gente, para. Não posso parar sem falar isso. Deus manda orar por você, senhora que está aqui. Meu Deus, quando eu falei isso, a mulher deu um pulo, veio rolando no chão. Eu gritando: meu Deus, essa mulher demoniada. E eu dentro da igreja batista, falei: meu Deus, e agora? E eu falei: não tem pastor aqui, não tem diácono. Mas nós oramos por ela. E aí eu descobri que Deus quer salvar as pessoas que estão sendo escravos. Quem vai levar a mensagem de Jesus? Eu não quero chegar no céu, não me falaram de Cristo. Eu quero que você cante esse cântico, relembrando a sua missão, relembrando porque Deus te chamou. Não importa nada que você faça se você esquecer essa missão. Essa é a missão mais importante, de levar a mensagem de Jesus Cristo. Eu queria que você refletisse na música do coral. Não te importa se alguns amigos morrer,
ou não sejam levadas a Cristo, fugirão quando Cristo vier outra vez. A nós nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos veio me salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Essa é a decisão mais importante da vida, que a gente tem que escolher. Se você sair daqui hoje, você tem essa certeza? Há uma forma de você ter essa certeza, é entregar a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Às vezes a gente vem tantas vezes à igreja, às vezes a gente até gosta da igreja, às vezes a gente até gosta do pastor, gosta do GC, gosta do coral, mas ainda não tomou essa decisão mais importante da sua vida. Missões começa aqui. Se hoje você partir, você tem a certeza de que estará com Jesus Cristo. Como eu faço isso? Uma vez perguntaram: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o teu coração a Jesus, e será salvo tu e a sua casa. Você já tomou essa decisão lá de Jesus? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Às vezes a gente está em casa, uma bala perdida, dentro de casa, às vezes um assalto, sei lá, a gente não sabe. E aí, qual é a decisão? Eu quero te convidar a entregar a vida a Jesus hoje. Tomar essa decisão mais importante na sua vida. Se você ainda não fez isso, Deus te deu uma oportunidade dessa abertura de missões. Alguém nessa noite, eu gostaria que a igreja estivesse em oração agora. Há sempre uma batalha muito espiritual nesse momento. Que você repreenda toda a investida do inimigo na mente das pessoas nesse lugar agora. Que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, possa trabalhar no seu coração nessa noite agora. Alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, que não tem essa certeza: mas pastor, eu tenho muitas falhas, muitos erros, muitos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A decisão mais importante é hoje. Se você ainda não fez, não adianta chegar lá: eu era da igreja batista, eu gostava da igreja, eu frequentava a igreja, eu participava, eu até dizimei, eu até dei dinheiro. Não é isso que Deus quer. Deus quer o teu coração, a tua decisão. Porque se Ele voltar ou você partir, qual é a tua certeza? E a escolha é aqui. A gente acha que a vida eterna começa lá no céu. Começa na decisão hoje, porque depois que partir não tem como tomar mais essa decisão. Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Alguém nessa noite que não tem essa certeza e quer entregar a vida a Jesus, levante sua mão. Eu vou estar orando com você nessa noite, no seu lugar. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém mais quer entregar a vida a Jesus? Duas pessoas tomaram essa decisão. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Já vi. Você não tem essa certeza, Deus está falando no seu coração. Ah, mas quem que vai pensar de mim? Você e Deus. Não se preocupe com ninguém, porque no dia final ninguém vai se preocupar, é você e Deus. Ah, mas alguém que não tomou essa decisão e quer fazer isso, pode baixar a mão, já vi lá atrás. Isso, fica ali atrás, fica de olho atrás. Mais alguém não tomou essa decisão, quer fazer isso hoje? Nós vamos estar cantando, vamos estar dando mais uma oportunidade do Senhor na sua vida. Não importa a idade, jovem. Pastor, eu estou frequentando essa igreja, eu venho a essa igreja, o senhor já me conhece, gosta até de mim. Mas isso não vai te garantir. O que garante é Jesus Cristo na decisão que você toma aqui hoje. Ah, mas alguém que ainda não tomou essa decisão e quer fazer, levante sua mão. Toma essa decisão hoje. Não se preocupe que eu não vou chamar você aqui na frente. Depois nós vamos orar com você. Alguém? Mais alguém que Deus está falando? Nós vamos cantar a outra estrofe. Terceira estrofe. Não te importa se trares sem joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo, ou não venhas tu ser acusado de réu, por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo. Nós vamos anunciar essa noite. Não me falaram de Cristo. A luz do nosso Brasil, nosso país.
aplaudir ao Senhor? Glorificado seja o Senhor, que ainda hoje salva vidas em nome de Jesus. Toda honra ao nosso